Então eu queria pedir para vocês, para todos, com muito carinho, cerrarem os olhos, fecharem os olhos. Vamos tentando, com muito carinho, nos ligando ao nosso mentor querido, nosso anjo guardião, agradecendo por ele nos ter trazido esta casa. Sabemos que a partir do momento que adentramos a porta, o portão ali, a espiritualidade amiga já vem nos auxiliando, examinando. E assim, desta forma, já vamos sendo tratados. Por este motivo, pedimos permissão ao Pai querido. Permita, Senhor, que eu possa sair daqui melhor do que aqui cheguei. Que eu possa, além da paz, do equilíbrio, eu encontre a sabedoria para entender algumas coisas desta encarnação, coisas que estão vagas, que não consigo entender. Permita, meu Pai, que aqueles que carrego comigo, os meus irmãos invisíveis, aqueles de outrora, a quem prejudiquei, que estão comigo neste momento, que a partir do momento que eu adentre a sala de passe, não só a mim eu possa ser beneficiada, mas esses irmãos queridos. Permita, meu Pai, que essa noite seja resplandecente, que eu receba todas as energias que for do meu merecimento. Obrigado, meu Pai, por tudo, por mais um dia de vida. Que assim seja. Então, novamente, eu vou anunciar aqui a presença desse super amigo, trabalhador da CELP, bem comprometido com as causas da Seara de Jesus. Ele é coordenador do grupo de estudos Semente de Luz, que faz reflexão sobre o tema Reforma Íntima, que está em andamento às terças-feiras, às 20 horas. Quem desejar frequentar o grupo, pode só se aproximar na terça-feira, chegar aqui e participar do grupo, porque cada semana é um tema diferente. Muito bom para que a gente possa repensar nossas atitudes, que é o que Jesus espera da gente. Mudança de pensamento e de comportamento, não é? Então, vamos lá. Ele coloca, esse amigo, esse trabalhador da casa, ele coloca seu conhecimento de psicologia e espiritismo em ação no auxílio do bom entendimento do caminhar com Jesus. Então eu convido para estar aqui a assumir a tribuna, vamos dizer, assumir a palestra intitulada Da Sombra à Luz, Alexandre Soares. Olá, boa noite a todos. É muito bom estar aqui de novo para a gente poder começar aí a nossa roda de conversa, para a gente poder ampliar os nossos conhecimentos e para que nós possamos hoje fazer com que nós saiamos daqui conhecendo um pouquinho melhor quem somos, entendendo as nossas dificuldades, entendendo aquilo que está nos afligindo, para que nós consigamos fazer, como o tema da palestra de hoje, né? Iluminar os nossos sentimentos, iluminar o nosso espírito. Hoje é dia do trabalho, né? Então, parabéns a todos os trabalhadores que estão à frente, executando diversas atividades, tanto no campo da intelectividade, da parte braçal, da parte física, enfim, da casa espírita, os trabalhadores da casa também, né? Que auxiliam nos projetos que estão à frente aqui da CELP. E hoje, um dia de feriado, todos vieram aqui para trabalhar a mente, né? Para conhecer um pouquinho mais de si, entender um pouco mais do Evangelho segundo o Espiritismo e fazer com que esses conhecimentos façam com que a nossa vida comece a ficar mais iluminada. Que os nossos passos comecem, de certa forma, a ter mais sentido e orientação. Quando a gente fala da sombra à luz, estamos falando aí
de algo que ainda talvez nós não consigamos enxergar. É como Jung diz na psicologia analítica, nós ainda temos lá reprimido, nós temos ainda, como Freud também acompanha um complemento disso, recalcado, né? Informações, sentimentos que ainda não conseguimos lidar, não conseguimos manejar eles na nossa consciência com clareza, sejam eles inveja, raiva, ódio, sentimentos aí que ainda não estão iluminados segundo as leis de amor que Cristo nos colocou. Então esses sentimentos de sombra, quando não tem compreensão, não tem como trabalhar, não tem como lapidar, não tem como agir para poder executar um novo comportamento na vida, né? E nós somos chamados e convocados o tempo inteiro, né? Se a gente participar de todas as palestras, todas as segundas-feiras, praticamente todas as palestras nos convocam, nos chamam à nossa autorreflexão, ao nosso autoconhecimento e ao nosso descobrimento. Porque quando a gente conhece quem nós somos, a vida começa a se tornar mais verdadeira diante do nosso olhar, diante da nossa impressão, diante dos nossos sentimentos. Quando eu começo a entender quem eu sou, eu começo a entender quais são os meus limites, quais são os meus desafios na minha encarnação, quais são as minhas metas, quais são os meus objetivos. O que eu estou fazendo da minha vida? Eu estou apenas vivendo a vida e deixo a vida me levar? Ou estou vivendo a vida para eu poder, como se diz, desencarnar muito bem, para eu poder olhar o outro lado da vida, o plano espiritual, da forma como tem se proposto aqui aos nossos olhos, né? Então, quando eu mudo o meu olhar, as coisas se diferenciam, se modificam. A forma como eu enxergo a vida diz muito sobre eu. A forma como eu olho determinada situação ou aquilo que eu busco seguir, acompanhar, fazer, diz muito sobre eu. Tem pessoas que amam na hora do almoço ligar a televisão e colocar ali um programa que chega a escorrer sangue, né? Você vê que chega a casa assim, dentro de casa, chega a estar ensopada de sangue no chão. É só desgraceira, é notícia que matou um ali, que um morreu lá, que um foi acidentado aqui, que outro foi lá. Vai pesquisar na internet, está em busca de alguma informação, entra num site, as notícias que vêm são todas notícias de desgraceira. Eu falo assim, a sua vida, o seu olhar está voltado para a desgraça. Quanto mais você olhar para a desgraça, mais desgraça você vai ver. Quanto mais você voltar a sua atenção, os seus objetivos, o seu foco, a sua direção em assuntos que são iluminativos, que trazem para o nosso coração conhecimento, que traz para o nosso íntimo algo que agregue verdadeiramente, a forma como eu vou enxergar a vida, ela vai se tornar mais colorida, com mais brilho. Então, quando eu mudo o meu olhar, a forma de entender, a forma de enxergar, as coisas ao meu redor vão se tornando diferentes. Eu passo a apreciar mais as coisas, eu passo a vivenciar mais os contextos, eu passo a olhar a natureza e ver, nossa, como a natureza é bela. Eu tenho até uns amigos no grupo, que esses dias a gente estava fazendo uma reflexão bastante interessante. A gente já é amigo, praticamente eu, desde os 17 anos com eles. Então a gente já passou por todas as fases juntos, eles pela faculdade, vida, relacionamento, término. E um amigo me mandou uma foto no grupo com uma selfie com uma orquídea atrás. Eu falei assim, a experiência está chegando. Quando começa a tirar foto com orquídea e natureza, é porque já está começando a experienciar a vida e dando valores diferentes. E aí a gente começou uma discussão ali no grupo a respeito disso, que daí a gente vai profundo. Como nós não damos conta de enxergar as coisas belas que estão ao nosso redor. As coisas boas têm tido menos prioridade na nossa vida do que as coisas ruins. Porque o mal, ele é muito mais bem coordenado, audacioso e engenhoso do que o bem. Você vê muito mais coisas ruins do que coisas boas sendo feitas. Não é porque nós estamos no almoço lá vendo a desgraceira que passa na televisão no horário lá de determinado canal, que as coisas estão todas fadadas a isso. Quando eu passo a olhar e enxergar ao meu redor e colocar-me em causas de caridade, causas de auxílio, eu começo a enxergar a quantidade de pessoas que estão fazendo caridade, empregando coisas boas. Já saíram à noite nas ruas para ver o quanto existe de trabalhadores, muitas vezes, auxiliando pessoas que estão em situação de rua, com alimento, com banho, com alimentos. Já procuraram pesquisar no Instagram quantas pessoas, quantos grupos tem buscando recursos para entregar cestas básicas, para dar sustentação à família jurídico, social, psicológico?
Quantas pessoas que estão, às vezes, deixando a sua manhã inteira para fazer almoço para entregar em hospitais oncológicos, onde tem pessoas que estão buscando auxílio ali e não têm recursos para poder sustentar aquelas situações. Então, a forma como eu vou enxergando a vida e como eu vou me colocando diante dela vai determinar como a minha visão vai estar centrada. Se eu começar a olhar só a desgraceira, o meu comportamento de vida vai ser qual? O mundo está perdido. Essa geração está perdida. Já era. Esses jovens de hoje não tem mais condição alguma, porque o que a gente vê na minha época, enfim, e a gente olha e fala assim, muito pelo contrário. Se a lei da vida é que nós todos vamos ir rumo à perfeição, quer dizer que isso está acontecendo independente dos acontecimentos e fatos que estão rolando ao nosso redor, que nós damos enfoques negativos. A lei é inexorável. Querendo ou não, nós vamos se tornar espírito perfeito. Uns mais rápido, outros vai ser um pouco mais demorado. A forma como eu vou trabalhando isso dentro de mim vai mostrar e identificar como que eu vou olhar para a vida e vou conseguir abraçá-la de uma forma que tenha plenitude dentro do meu eu. Então tem uma frase que fala, Senhor, sei que tu me sondas, sei que tu me reconheces, né? Se Deus o tempo inteiro conhece quem nós somos, se nós não conhecermos quem nós somos, adianta Deus falar assim, você é muito bom, você é maravilhoso, você é ótimo, você dá conta, você consegue. Se você não reconhece, vou contar uma história que eu sempre conto nas palestras, que eu amo. Certa vez eu fui ligar na pizzaria para pedir uma pizza, e aí a hora que eu liguei, a menina me atendeu, ela, boa noite, senhor Alexandre. Aí eu falei assim, nossa, já sabe até meu nome, quem eu estou ligando. Aí eu, boa noite. Ela falou assim, o que você gostaria? Eu falei assim, eu queria um pedido de uma pizza de calabresa ali, né, um estrogonofe de carne. Dela, pois não. Daí ela falou assim, você vai aceitar uma coca também? Porque nos outros pedidos eu tinha pedido uma coca, eu acho. E aí eu falei assim, nossa, ela sabe que eu gosto de Coca-Cola. E aí eu falei assim, uma Coca-Cola também. Agora eu estou tomando 0, tá? Nas outras palestras eu não conseguia sair da Coca-Cola, então eu já estou indo para um outro rumo. E aí eu fiquei pensando assim, se a moça do atendimento da pizzaria sabe quem eu sou, aí depois ela falou, se você mora na rua, tal, eu falei assim, moro. Se ela que está lá sabe quem eu sou, imagina Deus, o quanto Ele não conhece da gente. Então se a moça da pizzaria sabe quem eu sou, como que eu não sei quem eu sou? Como que eu não sei quais são as minhas aspirações? Quais são as minhas inclinações? Aquela pergunta bem simples, quais são os seus pontos negativos e positivos quando se fala assim numa entrevista? Aí você fica, meu ponto positivo é porque eu sou perfeccionista. Aí você fala assim, a pessoa não sabe o que é perfeccionismo, meu Deus. Continua, qual que é o próximo ponto? Isso aqui eu não sei falar sobre. Você fala assim, gente, se não conhece quem você é, quais são as suas potencialidades que você vai empregar na sua encarnação inteira? E aí nós vemos a quantidade de espíritos que têm retornado ao plano espiritual perdidos de si mesmos. Olham e falam assim, quanto tempo eu perdi e não aproveitei da minha encarnação porque eu não dei a importância à pessoa mais importante naquela vida. Então, pegando isso, eu trouxe um texto de Chico Xavier, psicografado por Emmanuel, né, o mentor espiritual dele, e vem muito de encontro com esse tema de hoje. Então eu vou ler e a gente vai experienciando as informações que Emmanuel nos traz, de um conhecimento tão profundo e ao mesmo tempo de uma visualização gigantesca, fazer com que a gente consiga aí experienciar essa nossa sombra e rumo a um caminho da luz. É indispensável muito esforço de vontade para não nos perdermos indefinitivamente na sombra dos impulsos primitivistas. Já na primeira fase já dá para fazer muitas reflexões, esses impulsos primitivistas. Algumas pessoas colocam que as paixões são algo ruim, você ter paixões, os sentimentos, quando você vai estudar lá, quando nós éramos seres mais primitivos, é algo péssimo, enfim, tem uma distorção a respeito sobre as paixões. E aí fala-se, bom, se é algo ruim, Deus criou algo ruim, então, nesse sentido, logo depois do nosso processo já de sair da fase animal para a fase hominal, seria algo ruim? Então quer dizer que se é algo ruim, péssimo, nós temos que extirpar de dentro de nós. Se eu tiver que extirpar as coisas ruins dentro de mim, primeiro que não vai sobrar muita coisa. Segundo, eu estou praticamente negando, ocultando quem sou eu verdadeiramente. Então, se eu for trabalhar na minha reforma íntima, se eu for trabalhar no meu autoconhecimento, no meu autodescobrimento algo, e eu quiser eliminá-lo, eu estou indo pelo caminho errado.
Porque nada nesse processo de conhecimento, de desenvolvimento, de transformação e de evolução se dá eliminando alguma coisa. Nós temos que transformar esses sentimentos, interpretar esses sentimentos, fazer com que eles venham à luz da sabedoria diante desse homem na busca da nossa singularidade. Então, quando ele coloca esses impulsos primitivos, a paixão, ela vem dentro desses contextos. E aí, para a gente entender um pouquinho melhor a paixão, a gente fica assim, bom, então quer dizer que a paixão é um sentimento bom, então quer dizer que ter medo é uma coisa boa. Sim. Quando eu tenho medo, eu me torno mais reflexivo. Eu freio um pouco os meus impulsos. Eu tomo mais cuidado das atitudes que eu vou tomar, como eu vou executar, como eu vou fazer, como eu não vou fazer. O problema é quando eu pego o medo e faço com que ele tenha um grau, eu dou uma força para ele acima do que ele foi designado a nós. Ou seja, eu dou mais força para ele do que ele deveria ser em relação à situação ao qual eu estou imbuído. Então, eu começo a ter síndrome do pânico porque eu não quero sair de casa, e envolve muitas outras situações nesse sentido. Eu fico com medo de viver a vida. Eu fico com medo de vir à casa espírita, porque eu vai ver um espírito materializar aqui na frente, todo mundo vai sair correndo e vai começar a girar e vai começar a acabar com tudo aqui dentro. Eu fico com medo de ir na igreja, porque quando eu vou na igreja vão falar que eu sou isso, e vão apontar. Eu fico com medo, fico criando medos que me limitam, que me freiam de uma forma aonde o freio passa com um freio de mão praticamente. Você não consegue caminhar, te limita. E aí, no Livro dos Espíritos tem a seguinte questão 908, que diz a seguinte... faz a seguinte pergunta: como se poderá determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? E os espíritos respondem assim: as paixões são como um corcel, cavalo, que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso desde que passe a governar. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixas de poder governá-la e que dá resultado um prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outrem. Então quer dizer aqui, está no excesso, não é a causa. O excesso da paixão é o que faz com que a gente se perca dentro das nossas sombras, dentro das nossas visualizações. Quando ele coloca aqui, que nós deveremos domar o corcel, quer dizer que nós precisamos estar no controle das coisas e não as coisas terem controle sobre nós. É a matéria, nós, espírito, dominando as coisas mundanas e não as coisas mundanas dominando nós. É fazer com que os bens espirituais, com que os ensinamentos estejam acima das coisas materiais. Por exemplo, o apetite é uma coisa boa, mas quando isso se torna em excesso, se torna gula. Então vamos comer só um pedaço de pizza de onde eu liguei lá? Eu vou comer um pedaço de pizza, aí eu vou para 2 pedaços de pizza, aí eu vou para 3 pedaços de pizza, eu vou para 4 pedaços de pizza, eu vou para 5 pedaços de pizza. Aí eu acho engraçado que eu como 30 pedaços de pizza quando eu vou no rodízio. Aí você fala assim, será que tem necessidade de tudo isso? Porque o quanto o corpo tem de sustentação ali para necessitar daquilo? Por que está indo tão além? Por que eu estou exacerbando tanto? Então, quando nos livros dos Espíritos eles nos colocam que nós precisamos domar as nossas inclinações, domar as nossas paixões, está contida nisso. Nós precisamos governar os nossos atos e não as situações do mundo governar a gente. E o que nós temos visto é o inverso. A rede social tem determinado como nós devemos nos vestir, como nós devemos nos portar, como nós devemos falar, como nós devemos nos comunicar. Meu pai e minha mãe querem que eu seja assim, então eles impõem que você tem que fazer faculdade e tal. Esses dias eu estava na faculdade, minha professora trouxe um exemplo bastante interessante a respeito disso. Ela falou assim, estava atendendo um aluno na terapia, e um paciente na terapia, e ele falou que fez faculdade de medicina durante 7 anos. Quando ele se formou, ele pegou o diploma, entregou para o pai e falou assim, pronto, você queria que eu me formasse, está aqui o canudo, agora eu vou fazer o que eu quero. E ele foi fazer artes cênicas. Então, ele viveu 7 anos da vida dele apenas porque o pai colocou as expectativas todas no filho acerca do que ele gostaria que fosse. Então, em vez do filho colocar a ordem, colocar as imposições, o que quer, o que não quer, quais são os seus sonhos e desejos, não. Ele deixou naquele instante com que os desejos dos outros falassem sobre ele. São pessoas na vida que não conseguem ter o controle de si mesmo, das próprias atitudes, das próprias aspirações. Então, o mundo é o que direciona e faz com que a pessoa caminhe. E a quantidade de energia que as pessoas que estão deixando com que o mundo a conduza
é gigantesca que está sendo desprendida. Porque o tanto que eu tenho que agir, fazer para agradar o mundo, as pessoas que eu estou ao meu redor, tem um desgaste emocional gigantesco. E aí a gente vê a quantidade de pessoas com depressão e os números de suicídio aumentando de forma alarmante no mundo. Porque é o meio que está engolindo e não está dando com que as pessoas consigam viver a sua singularidade. Se eu quero usar o cabelo azul, o problema é meu. Se eu quero usar o cabelo vermelho, o problema é meu. Se eu quero deixar meu cabelo branco, o cabelo é meu. Não vai determinar minha personalidade e minha pessoa. Se eu quero usar determinado tipo de roupa, não mostra que eu estou à frente ou atrás de ninguém. Então, quando eu domino isso, eu consigo viver melhor. Eu consigo iluminar o meu espírito de uma forma que eu consigo viver de forma mais plena, mais tranquila. E aí, continuando o texto de Emmanuel, à frente dos milênios passados, em nosso campo evolutivo, somos suscetíveis de longa permanência nos resvaladouros do erro, cristalizando atitudes em desacordo com as leis eternas. Então quer dizer que quem nós somos hoje, quem nós construímos no eu hoje, não veio só dessa existência. Eu tenho 30 anos hoje, eu tenho 40 anos hoje, eu tenho 50 anos hoje. As minhas sombras e as minhas aspirações não foram construídas somente agora, porque somos seres reencarnacionistas. Então, enquanto espíritas, já entendemos que um hábito que eu possuo muitas vezes enraizado e que eu tenho grande dificuldade de transformá-lo, ele não é só cultivado a partir dessa existência, foi cultivado a partir de outras diversas existências. Então também não é um trabalho que vai acontecer da noite para o dia. Mas nós que estamos na área desse autodescobrimento, entendemos que o progresso ele é pequeno, gradual, passo a passo, constante. Então quando eu entendo isso, eu entendo que eu não vou dar saltos evolutivos. Quem acha que vai dar saltos evolutivos, infelizmente é o orgulho cegando a pessoa e falando assim, vamos lá, você acha que você é tudo isso e nós vamos fazer com que você seja. Só que daí quando você enxerga a realidade, você não é nada disso. Continuando, para que não nos demoremos no fundo dos precipícios, temos ao nosso dispor a luz da revelação divina, dádiva do alto, que em hipótese alguma devemos permitir que se extingua em nós. Em face da extensa e pesada bagagem de nossas necessidades de regeneração e aperfeiçoamento, as tentações para o desvio surgem com esmagadora porcentagem sobre as sugestões de prosseguimento no caminho reto, dentro das ascensões espiritual. Ou seja, nós estamos o tempo inteiro sendo tentados a desviarmos do nosso caminho. Então, qual que é a tentação maior hoje em dia? Para vir na segunda-feira no feriado? Pensa naquele botecão cheio. Aquela porção de calabresa com bacon e fritas e, enfim, uma cerveja, uma Coca-Cola gelada, uma vodka, uma Netflix com pipoca Sazon misturado ali com Coca-Cola. Tem agora outros, né, sem ser a Netflix, a gente fica só fazendo Netflix, parece que é propaganda. Quantas são as tentações que nós passamos para que nós não construamos um homem melhor, para que nós construamos quem somos aí verdadeiramente. São muitos os obstáculos na nossa vida querendo nos derrubar e querendo nos impedir de progredir. Muitos. Só que se nós não resistirmos a essas investidas aí, para se vivenciar a matéria, a carne, nós ficaremos, como se diz, presos à carne. Nós ficaremos reféns da carne. O nosso grande processo dentro da reforma íntima é qual? Fazer com que nós dominemos a nossa carne, dominemos as tentações. E aí, continuando. Nas menores atividades da luta humana, o aprendiz é influenciado a permanecer às escuras. Ou seja, o tempo inteiro as pessoas vão te colocar em sensações e sentimentos para que você fuja de tudo isso. Então vamos falar que o espiritismo é coisa do capeta. Vamos falar que na igreja católica, depois da Santa Inquisição, você é católico. Vamos falar que na igreja evangélica o pastor rouba, que o pastor é isso. Vamos falar que no espiritismo tem determinado que fez coisas erradas. Então para que estar na religião, sendo que a religião é tudo isso? E aí algumas pessoas às vezes fazem o injus, né? Porque expressam tão errado o que é seguir Cristo, que as pessoas acham que seguir Cristo é aquelas decadências, aquelas coisas imorais que a gente vê por aí.
Então, o meio, de certa forma, o tempo inteiro vai tentando fazer com que a gente fuja da busca desse ideal, fuja dessas sensações e desses movimentos. E aí, se nós não começarmos a entender que nós precisamos lutar com isso, vai ter que ser diário, nós vamos levar uma vida que deixa me levar, como eu disse antes. E aí, vem uma situação que, recentemente, quem está aí no Instagram ou acompanha na internet, vai ser um filme da Pequena Sereia. Eu acho que não é da época nossa aqui, né? Que a gente é da época atual aqui, dos novos personagens, que é interpretado agora por uma menina que é negra. E ela não tem o cabelo vermelho como era da Ariel no filme da Pequena Sereia. E os grandes comentários de discussões das pessoas, frustrações das pessoas recentemente têm sido que eu assisti Pequena Sereia quando era pequenininho e ela era branca e ela tinha um cabelo vermelho, enfim, ela tinha todas aquelas características. E agora colocaram uma menina negra que não tem nada a ver com a Pequena Sereia. Então, se nós não começarmos a nos adaptar aos novos movimentos ascensionais que existem hoje em dia, nós nos tornaremos esses porres de ser humano. Nos tornaremos esses seres humanos que o mentor deve olhar e falar assim: misericórdia divina, hein? Que trabalho que vocês me deram para ajudar aqui na Terra. Por quê? Hoje em dia, existe pequena parcela aí, dentro da área, por exemplo, de desenhos, de representatividade negra. Então, quando uma criança negra vê uma Ariel negra, ela fala assim: eu também posso ser uma princesa. Porque até então só existia princesas brancas. E aí, nós estamos falando da construção aí de um ser crístico. Estamos falando de ser cristão. O que tem a ver o filme da Pequena Sereia? Tem tudo a ver. Porque se nós estamos trabalhando a empatia, empatia sem ação não vale de nada. Não adianta ter empatia e nós não agirmos para melhorar a vida daqueles que nós estamos vendo em dificuldade. Não adianta construir empatia, gratidão, gratiluz e ficar somente nisso e não ficar na ação. E a ação é qual? Entendermos que existe aí um fundamento para todos os movimentos hoje existentes de uma nova normatização, de um novo comportamento. Antigamente era legal ter uma piadinha de gordo. Antigamente era legal fazer piadinha de mulher. Antigamente era legal fazer piadinha de gay. Antigamente era legal fazer piadinha de pessoas que sofrem depressão. Hoje em dia não é mais legal. Quem acha graça nisso consegue identificar dentro de si que ainda tem um ser primitivo muito forte. Porque não é engraçado rir da desgraça do outro. Não é engraçado se divertir das coisas que fazem com que a gente caia em detrimento aí dessa ascensão crística. Não tem graça eu olhar para o gordinho e ficar: gordo, baleia, saco de areia. Isso é engraçado. Não é engraçado humoristas que usam da loira, que usam de estereótipos para fazer graça. Ah, mas Alexandre, você está falando que você não ri? Eu rio. Daí eu falo assim: ixi, já estou descendo tobogã. Eu sei que eu preciso melhorar. Só que enquanto a gente não começa a ter consciência que essas coisas que eu estou achando graça são coisas que estão fazendo com que pessoas tenham que ficar uma vida inteira numa terapia para conseguir se desvencilhar de coisas que limitaram as potencialidades, as capacidades dela, eu entendo que eu sou um agente do caos em vez de ser um agente da transformação, em vez de ser um agente do bem. Nós, enquanto espíritas, precisamos entender que somos os obreiros, os trabalhadores da última hora. Estamos utilizando os conhecimentos dentro do espiritismo para fazer o quê? Para replicar, para transformar, para modificar, para ampliar. E estamos compactuando com essas situações. Está dentro da normalidade? Não. Ah, porque eu estava vendo na televisão que aconteceu isso, isso e isso, tinha que ter pena de morte. Para quê? Vai virar obsessor, vai ficar do nosso lado, pior ainda. Eu vou ter pena de morte, aí o espírito pelo menos está preso lá. Fica lá, vai ter que criar consciência, vai ter que trabalhar. Graças a Deus tem evangélicos fazendo trabalhos incríveis com pessoas que estão na cadeia. Coisas que muitos que criticam não têm a capacidade de ir e ajudar, fazer. Porque ainda olham o outro diante daquilo que ele é. E não olham o outro entendendo que se existe um gene de Deus dentro de cada um, quer dizer que cada um aqui é a representatividade de um todo de Deus na humanidade. Então, quando eu falo mal dela, dele, eu estou falando mal daquela pessoa, mas conscientemente falando mal de Deus também. Porque se ele é uma criação divina e que, querendo ou não, vai chegar a um processo de perfeição, eu estou fazendo ali o quê? Que processo é esse?
de acusar, de atingir, de movimentar. Então as pessoas criticam, mas porque a igreja evangélica, porque isso aqui, que o espiritismo é melhor, que o espiritismo o quê, que o catolicismo é melhor, que o bandista é melhor, que isso aqui é o melhor. São ótimos. O trabalho que fazem com essas pessoas que a gente às vezes fica falando, tem que ter pena de morte, é incrível. E consegue fazer com que crie uma consciência? Sim. Muito sim se cria-se uma consciência. Talvez nessa encarnação ele tenha que ficar a vida inteira na cadeia, mas na próxima talvez ele venha com um pouco mais de consciência. E aí a gente grita, pena de morte. Aí pena de morte vai virar obsessor, vai piorar. Porque daí vai estar livre, vai fazer o terror. Vai ficar lá na tua casa, vai ficar... enfim. Então, nós precisamos olhar essas situações e entender que essas ilusões que nós criamos acerca disso são ilusões que nos limitam dentro desse progresso. Eu estou mexendo nas folhas aqui, gente. Misericórdia. Então, quando nós não entendermos que esses movimentos são necessários para melhorar a humanidade, para as pessoas começarem a viver melhor, a gente vai ser os agentes do caos. Então, diante disso que eu falei, por exemplo, da pequena sereia ou algo nesse sentido, a gente engloba outras diversas situações. Então, um certo dia, eu estava conversando com uma pessoa, e uma pessoa falou assim, Alexandre, eu era a pessoa que mais falava a respeito de determinado ponto, uma situação. Eu falei, eu era o que mais atacava, julgava, e quando aconteceu comigo, aí eu senti na pele o que era estar na mesma posição daquela pessoa. Então, era um amigo streamer, né? Que fazia live e era bem conhecido no universo gamer. E aí ele falou assim, eu era aquelas pessoas que era cancelamento, vamos rechaçar, vamos acabar com tudo. E comentava. E o dia que ele passou por isso, que ele teve uma atitude infeliz, porque nós somos seres imperfeitos e vamos ter muitas atitudes infelizes, a internet lá no universo dele caiu matando em cima dele. Aí ele falou assim, nossa... agora eu senti na pele o que eu fazia com aquelas pessoas. E o quanto isso despertou em mim falta de confiança, falta de vontade, falta de ir além. Aí eu ver, uma situaçãozinha gerou nele, não consegue trabalhar, não está conseguindo mais fazer, não está conseguindo mais desenvolver, porque só por causa de tudo que ele antigamente gerava, foi gerado dentro dele. Começou a prender ele, não deixar ele se desenvolver. Então nós precisamos sim modificar, não é mimimi. Não é mimimi falar de negros, não é mimimi falar das causas de homossexuais, não é mimimi falar de mulheres, de ter equidade diante dos trabalhos, não é mimimi falar que nós precisamos levantar as bandeiras e apoiar as pessoas que possuem HIV, porque elas não são o que as pessoas acham por causa da desinformação. Se nós não começarmos a abraçar com verdade, empatia e compaixão, nós ficaremos na sombra e nunca seremos iluminados. E aí o mundo ao meu redor vai ser visto de que forma? Eu posso olhar isso aqui e enxergar ela como uma árvore seca, sem frutos, a figueira seca, o que quiser denominar, dá para pegar um monte de parábola ali para fazer diversas comparações. Eu enxerguei na primeira vez que eu vi esse quadro um pulmão. Falei assim, nossa, é vida, uma pomba da paz, está respirando. A forma como você enxerga as coisas modifica a sua ótica. Mas se você não começar a adquirir conhecimento, entender que as coisas estão mudando, e se você ficar para trás, você vai ser ranzinza, chato, aí vai ser complicado, porque você vai ficar estagnado, vai ficar na inércia. Agora, se eu enxergar que aqui é uma árvore que está passando pelo outono e caiu as folhas e logo está vindo flores, e eu consigo enxergar novamente vida, progresso, evolução, etapas, primavera, verão, outono, inverno. A forma como eu começo a experienciar as coisas mudam a forma de interpretar. Continuando o texto de Emmanuel, nos pensamentos habituais recebe 1001 convites desordenados das zonas inferiores. Nesse sentido, quantos de nós ainda na nossa infantilidade moral, na nossa infantilidade de evolução, ainda pegamos seres na Terra que estão também no mesmo processo que nós de evolução e começamos a criar endeusamentos sobre esses seres. Então eu pego uma figura espírita e começo a endeusá-la, começo a fazer com que ela se torne um ponto de referência na minha vida. Começo a pegar ela e me inspirar. As minhas atitudes eu vou ser como essa pessoa. Os meus comportamentos eu vou ser como essa pessoa. E começo a fazer isso, é um processo natural. Todos nós vamos passando por isso. No livro da irmã Sidufo tem um capítulo que fala somente sobre isso. Esses nossos endeusamentos em relação aos ídolos. Então, nós, pela nossa necessidade de
ter esse espelhamento, de nos inspirar com outras pessoas, aliado à imaturidade emocional, à nossa falta ainda de conhecimento do Evangelho, de todas as informações aí crísticas, nós pegamos essa pessoa, endeusamos ela de tal forma que colocamos ela ali num lugar, como se diz, muito acima. Num lugar de muito endeusamento, é um Deus, se torna um Deus. E tudo que aquela pessoa começa a fazer, passar, se torna para mim um código de vida, de comportamento, de transformação. Então, pegando isso, saindo um pouco dessa área filosófica e trazendo mais a nossa realidade, por exemplo, a gente teve um caso que aconteceu em Minas Gerais, do João de Deus, onde ele foi acusado de diversos abusos em relação às práticas que ele fazia na casa. Eu não estou aqui para falar dele nem nada. Estou aqui só para falar que a surpresa das pessoas em achar que ele poderia fazer algo naquele sentido. Eu falei assim, mas não é surpresa. Ele não é perfeito? Ele é um ser extremamente falível, que tinha uma missão e falhou. Eu me afastei depois do Espiritismo por causa que eu vi isso e eu achei um cúmulo. Mas por que se afastou? O seu modelo e guia era João de Deus? O seu modelo e guia na Igreja Católica era um padre que você viu que cometeu um abuso? O seu guia na Igreja Evangélica era um pastor que caiu num processo aí de obsessão e desviou a verba? Se o seu guia e modelo são essas pessoas, esses espíritos, consequentemente você vai estar fadado a se lascar, desculpa o perdão da palavra, mas vai levar uma lambada da vida que vai chegar a doer. Porque eles não são modelo e guia de nada. Eles são inspirações de determinadas atitudes. Quantos espíritas eu já vi sair de casa espírita por causa de dirigente, por causa de grupo, por causa de presidente de casa, por causa de trabalhador, porque achava que aquela pessoa, quando ela cometeu uma situação, uma atitude ali, destoava do Espiritismo. Então imagina, se aquelas pessoas que estão ali à frente destoam disso, porque o Espiritismo é isso e esse aquilo, eu falo assim, coitada, se você achar uma casa espírita que tem um Cristo aí, me fala, porque vai ser o lugar crístico do mundo. Não tem. Não tem igreja onde o padre é perfeito, onde o pastor é perfeito. Existe ali pessoas, voluntários, querendo auxiliar o tempo inteiro, mas que vão errar. Mas quando você endeusa, você fica cego. Primeiro que você não vê erro também das pessoas quando você endeusa. Você fica extremamente fascinado, você não enxerga. Então são complicações que você vai tendo para a sua própria evolução. Aí a gente pega cenários políticos. Eu endeuso eles, coloco eles num lugar aonde parece que eles ou nunca vão errar, ou se errarem, porque eu não acredito mais em nada na política, no mundo, porque está tudo perdido. E não está tudo perdido. Tem um monte de políticos bons fazendo um bom trabalho, e tem um monte de ruim. Mas a forma como eu enxergo a vida vai determinar como eu realizo as coisas e transformo as coisas. Essa idealização tem feito com que muitas pessoas se afastem das agremiações religiosas por causa do comportamento dos próprios cristãos. Quem são eles? Nós. Aí, para a gente fazer essa reflexão, eu convido vocês a fazer uma situação assim. Se vocês têm Facebook, se vocês não têm Instagram, pergunta para um amigo e fala para mostrar. Vai numa reportagem onde tem algo falando sobre determinada situação que talvez possa envolver religião e ver o tanto de cristão descendo pau. E falando, porque na Bíblia está assim, porque na igreja está assim. Espírita falando, porque está condenado ao inferno. Tem espírita que eu ouço falar que está condenado ao inferno. Eu falo assim, gente, não entendeu o espiritismo nada até agora. Porque não existe inferno eterno, é só um período de passagem, um spa com água quente que queima o pé, às vezes queima mais para uns, e fala que está condenado ao inferno. Então a gente vê nas pessoas esse processo de idealização, ficam colocando pessoas que ainda não são perfeitas em cima de palanques, em cima de um processo aí, e isso tem feito com que muitas pessoas se frustrem, e muito mais do que isso, muitos se afastem. Aí você pega uma referência porque os jovens estão tendo grandes dificuldades de ser acolhidos na religião. Por quê? Porque primeiro que ele vê que o pai e a mãe dele falam tanto de religião e é um inferno em casa. Aí ele vem na doutrina espírita e fala-se que ninguém é condenado e o pai fala, você vai ser condenado porque você tem tal atitude. Fala assim, meu Deus, se meu pai está aprendendo isso lá no espiritismo, então é melhor nem ir, porque lá está pior do que aqui.
Deixa eu ficar sem Deus, deixa eu ficar sem religião, que é melhor. Aí os pais ficam desesperados. Meu filho não acredita em nada. Não acredita por quê? Porque os pais estão usando aí disso para querer podar, querer colocar neles aquilo que eles acham que é certo. E não estimular, não fazer com que saia de dentro para fora deles, da realidade deles. Continuando aí no texto de Emmanuel. Nas aplicações da justiça, é compelido a difíceis recapitulações em virtude do demasiado individualismo do pretérito que procura perpetuar-se. Emmanuel, quando fala com a gente, é uma benção, né? Se você não estudar palavra por palavra, você pega a frase e fala assim, gente, não entendi nada. Nas aplicações da justiça, é compelido a difíceis recapitulações em virtude do demasiado individualismo, ou seja, estamos cultuando o eu de forma excessiva e esquecendo do próximo. Como assim? Primeiro para mim, depois para mim, terceiro para mim, eu. Eu vou na fila do banco e aí eu corto a fila dos outros, passo na frente e falo assim, porque eu tenho pressa, preciso passar logo e fazer isso aqui. É o culto do eu. Não importa que os outros vão ter que passar e ficar na fila, importa que eu quero passar mais rápido. Então esse individualismo está escancarado. E esse individualismo faz com que dificulte nós conseguirmos enxergar a luz. Porque se nós vivemos em sociedade, vivemos em grupos, vivemos em família, em agremiações religiosas, e nós não trabalharmos o individualismo, como que vai ficar o nosso processo aí? Eu me torno um ser excluído de todos? Eu me torno um ser aonde eu me afasto de todos que estão ao meu redor? Aonde a opinião, os sentimentos, as emoções dos outros não importa. Então aqui a gente coloca um refletor que pega a luz de 300, sei lá o que, amperes, batendo no rosto de todo mundo. Para mim é ótimo, eu vejo o rosto de todo mundo, mas todo mundo está vendo aqui um calarão aqui, acho que tem um espírito evoluído na frente. Mas é a luz que está tão forte. Mas eu acho que essa luz forte é ótima. E aí atrapalha todo mundo que não consegue enxergar. Não que aconteça isso aqui, tá? É só um exemplo. E aí, porque eu quero que fique dessa forma, fica ruim para todo mundo. Mas só como eu cultuo tanto eu, fica só os meus gostos, os meus desejos e as minhas sensações. Como eu falei para vocês, eu fui no campeonato de vôlei e a gente era um dos melhores times. A gente ficou em primeiro lugar. E a gente foi jogar contra um time, ganhamos o primeiro set, no segundo set perdemos, no terceiro a gente ganhou. E aí eu fiquei pensando, refletindo depois, por que nós perdemos tão feio o segundo set? É um time que dentro de quadra são 6, fora na reserva tinham mais 6. E aí eu fiquei pensando, como assim? Nosso time tem todas as características muito melhor que o nosso adversário e perdeu o segundo set. É porque no segundo set as pessoas perderam do sentimento de trabalho em equipe, da unicidade, do companheirismo. Começou um processo de todo mundo ficar apontando o erro do outro quando alguém errava, de falar, em vez de apoiar, em vez de trazer, em vez de elevar, falar assim, não, tranquilo, próximo, não, fica tranquilo, acontece, tá tranquilo, vai, você consegue. Ninguém fez isso. Ficou só apontando erro, desgraça, coisas ruins, cobrando de forma que não era como a gente se considera uma família, cobrando de forma como assim? De forma exagerada, de forma crítica. E aí que estava o erro. Não era um time que estava jogando por um objetivo, eram 6 pessoas individualmente. Parecia que era um jogo onde era 1 contra 6, e não 6 contra 6. Então, quando a gente entende essa parte do individualismo que nós vivemos em sociedade, se nós não fizermos nos pertencer na nossa sociedade, onde está contido o nosso interesse em relação à nossa evolução, em nosso progresso, se nós não fizermos parte do meio? Por que Deus colocou a gente para reencarnar no meio de gente e não em vez de uma ilha deserta? Então, como Emmanuel coloca aqui, quanto mais trabalhamos dentro dessa individualidade, desse individualismo aí, pensando somente em nós, nosso processo de ascensão fica mais complicado. Nas ações de trabalho, em obediência às determinações da vida, é muitas vezes levado a buscar descanso indevido. Pessoas que descansam demais, procrastinam demais, deixam demais para depois. Eu fico deixando para o amanhã, para o amanhã, para o amanhã. E o eu sempre fica para depois. Então imagina se você quer começar regime nessas semanas.
hoje é feriado. Então já não dá para começar mais o regime essa semana porque perdemos segunda-feira. Na outra semana é outro feriado. Então, novamente, mais uma semana não vai dar para começar, porque geralmente o regime começa na segunda, né? E não no dia que a gente fala que a gente vai começar o regime. Então já são 2 pessoas que a gente vai perder aí. 2 semanas. Vai começar só na 3ª semana. E se acontecer algo lá, a gente se posterga para mais uma semana. E quando você vê, a sua saúde cai em detrimento, porque você tinha que fazer isso pela sua saúde. Porque você deixa para fazer as coisas depois. Ou seja, deixamos, né? Eu falo deixo, mas somos nós todos que deixamos, muitas vezes, postergar o trabalho que deveríamos executar no hoje. Por essa razão, Paulo aconselhava ao companheiro não esquecer a necessidade de acordar o dom de Deus no altar do coração, que o homem sofrerá tentações, que cairá muitas vezes, que se afligirá com decepções e desânimos na estrada iluminativa. Não padece dúvida para nenhum de nós, irmãos mais velhos em experiência maior. Entretanto, é imprescindível que marchamos de alma desperta, na posição de reerguimento e reedificação sempre que necessário. Ou seja, a necessidade de acordar o dom de Deus. Acordar o dom de Deus é nós sairmos da sombra para a iluminação. É fazer com que a verdade, os conhecimentos comecem a se tornar primeiro aí dentro do intelectivo e que depois comece a se tornar atividade, a ação, agir. Então, pegando essa metáfora aí da sombra, da luz, a gente consegue enxergar em muitas nuances de como nós estamos hoje diante dessa sombra, dentro dessa inércia. Então, eu falei aqui até agora a respeito dos nossos comportamentos diante do nosso próximo, como nós vivemos em sociedade, como nós vivemos dentro do meio, né, onde tem muitas pessoas olhando a nossa instituição, olhando a nossa religião. E aí eu peço para vocês ficarem de pé agora, por gentileza, e a gente fazer um trabalho simples, que muitas vezes não executamos de forma assim que... Eu falo assim, nossa, mas é tão simples isso. E eu gosto de fazer isso, porque eu acho que assim, às vezes parece que nas palestras espíritas sempre fica aquilo e parece que a gente não tem uma interação. Então, eu convido a vocês a olharem para as pessoas que estão ao redor de vocês, darem um aperto de mão e abençoar a vida daquela pessoa. Porque nós entramos dentro da casa espírita e às vezes nós não olhamos as pessoas que estão ao nosso redor. Amém. Depois eu dou a mão. Aí eu pergunto para vocês, doeu? Foi difícil? Talvez para alguns pode ser, tá? Se tiver autismo, para alguns pode ser se tiver algum tipo de síndrome. Mas no acolhimento a gente consegue, no amor, fazer esse processo fácil. Então, não mata, não dói, né? A gente vem aqui e a gente muitas vezes entra, senta, não olha ao redor e sai e pede que Deus me abençoe, me ilumine. Mas eu não faço uma pequena atitude de caridade para com aqueles que estão ao meu redor. Quantos aqui não vêm porque estão passando uma dor gigantesca dentro de casa? Estão passando uma dificuldade de relação, de filho, de marido, de esposa, de trabalho, de negócios. E aí, às vezes, nós passamos aí tão concentrados nos nossos problemas, nesse nosso individualismo, esquecemos que vivemos em sociedade, estamos cercados de outros seres, de outras pessoas. E que atitude simples é o que falta no nosso mundo para ele começar a se tornar mais belo. Um novo olhar, uma nova visualização. E aí quando eu falei que a gente faz essa metáfora de luz e sombra, quando eu começo a fazer com que a minha vida trabalhe dentro da luz, quer dizer que meus sentimentos, minhas atitudes já começam a desabrochar de forma diferente. Então, eu começo uma forma de resgatar a arte de sonhar. Eu começo a sonhar mais, começo a visualizar mais oportunidade para um futuro melhor. Coisas de quem está embebedado na sombra não consegue fazer. Quando eu começo a caminhar e vir para a luz, eu começo a enxergar a vida de forma diferente. Eu começo a ver oportunidades. Eu começo a ver situações que podem me abraçar, me acolher, para que eu possa evoluir, progredir. Quando eu resgato essa arte de sonhar, eu começo a enxergar dentro de mim que eu tenho capacidade.
para sonhar e para fazer algo. Porque são muitas as pessoas que acham que não possuem capacidade. E todo mundo aqui tem. E muita. Só não reconhece. Não sabe o quanto possui. E se a gente não resgata isso, como que fica esse processo de estar na luz? Eu aprendo tanto ali na sombra, e aí quando eu venho para a luz, eu vejo que eu tenho capacidade, eu não vou adiante, à frente, não vou ser ativo naquilo que eu preciso ser, no meu trabalho, na minha família, nos meus negócios. O grande desafio do homem contemporâneo é o seu autodescobrimento, diz Joana de Ângeles. E quando a gente enxergar mesmo assim que existe algo que pode estar faltando dentro de nós, dentro do nosso eu, a gente lembrar que ao nosso redor vai ter alguém que pode nos completar. Isso é estar na luz. Estar na luz é entender que nós não sabemos tudo. Nós não sabemos sobre tudo. Não temos informação sobre tudo que nos cerca e não tenho capacidade para fazer tudo. Dentro de uma empresa, uma pessoa consegue ser presidente, RH, funcionário, atendente, marketing? Não. Ela precisa de muitas outras pessoas. Dentro de uma família, a mesma situação. Não tem só como você ser um ser único dentro de uma família. Você tem primo, você tem tio, você tem, enfim, amigos. Então são essas pessoas que vão te completar dentro das suas dificuldades, dentro dos seus desprazeres, dos seus dissabores. Então tem pessoas que são muito boas na ação. Você vê que na casa espírita tem pessoas que falam assim, vamos fazer isso aqui, vamos. Junta, tá. Aquelas pessoas vão. E tem outras que ficam lá, refletindo. Mas se nós fizéssemos isso, otimizaríamos mais o nosso tempo, que consequentemente a ação da caridade seria melhor. Uma é melhor do que a outra? Não. Uma se completa a outra. Então na sociedade, a organização espiritual é tão bela, tão bem feita, que se você não consegue fazer algo, não se preocupa, vai ter alguém ao seu redor que vai saber fazer. Só que se você for egoísta, se você não tiver humildade, se você não entender que você é um ser falível, se você não entender que você é um ser que precisa de colaboração, você não vai pedir ajuda. Você não vai, como se diz, que humilhação pedir para alguém esse tipo de coisa. Não é humilhação nenhuma. Muito pelo contrário. É uma atitude grandiosa, elevada de humildade. Porque você está mostrando uma sua vulnerabilidade e valorizando outra pessoa. Eu não dou conta de fazer isso. Você consegue me ajudar? Porque eu sei que você faz isso muito bem. A outra pessoa vai se sentir bem, vai se sentir feliz, vai se sentir valorizada. E quantas vezes a gente fala assim, para sair bem feito é melhor que eu faça. Porque se deixar na mão dos outros... E aí você não ensina os outros... Você não acredita nos outros, você desacredibiliza os outros, desacredita os outros, e a oportunidade que você tinha de ser um multiplicador, você faliu gravemente. A oportunidade que você tinha de irradiar, de fazer com que o outro se elevasse, por quê? Porque é melhor eu fazer, trazer tudo para mim, porque se eu fizer, também vão me valorizar. Se eu fizer, não vai ter perigo de ser mandado embora. Se eu fizer, vão ver que eu sou uma boa mãe. Se eu fizer, vão ver que eu sou uma boa filha. Se eu fizer, e aí eu junto tudo, porque eu tenho uma baixa autoestima. Não tenho nem um pouco de auto-amor. Não acredito nem um pouco em mim. Então eu preciso de todos esses adereços para tentar mostrar isso para os outros. E me perco dentro de mim mesmo. Porque a quantidade de vezes que eu falo sim é desproporcional com a quantidade que eu deveria falar de não. Falar não é libertador. Falar não consigo, não dou conta, não dá mais para ter esse relacionamento, não dá mais para eu continuar nessa empresa, não dou conta de fazer isso. Você está valorizando sim o seu eu, entendendo que você é um ser com limitações, e aí você está na luz, porque daí você está vivendo verdadeiramente o que você é. Agora, se eu falo, vou todo dia fazer caridade, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Aí as pessoas, na rede social mesmo que eu estava lendo, né, porque eu acho que a rede social ela é fantástica para você criar reflexões do comportamento humano. A pessoa falando assim, isso é uma mentira fazer caridade, porque o tanto que você se doa para o outro, porque o tanto que você faz pelo outro, a ingratidão das pessoas, você se acaba, você se mutila. Aí você fala assim, ixi, não sabe o que é caridade.
não sabe o que é fazer bem ao outro. Está fazendo esperando algo em troca. Está fazendo esperando aí alguma bajulação. Está fazendo aí esperando algum mérito. Está esperando alguém falar assim: nossa, que ser espírita maravilhoso. Já tem 10 horas no nosso lar. E fica esperando, porque já está esperando a moeda de troca aqui na terra. Não vai ter nada no céu, viu? Já ganhou aqui. Então, quando a gente não entende que eu sou um ser que consigo fazer caridade segunda, quarta e sexta, ótimo, eu vou fazer com amor, vou fazer com leveza, vou fazendo aquilo, isso eu sei o meu limite. Eu não consigo ser Chico Xavier. Eu não consigo ser Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes tirava o relógio, o anel de formatura e dava para quem estava precisando. Se eu tirar meu carro e dar e tiver que andar de ônibus, eu vou me tornar uma desgraceira. Porque eu vou entrar no ônibus reclamando, vou chegar em casa reclamando e vou falar o tempo inteiro: minha vida é um inferno. Mas Chico Xavier, Bezerra de Menezes, mas eu ainda não estou lá. Então eu preciso entender quem eu sou e os meus limites. E também falar sim também é libertador. Porque vai ter momentos que a gente precisa se doar sim para o outro. Que a gente precisa dar o suporte, dar ali, como se diz, um pouco de nós. Mas em excesso, como eu disse lá no início na questão 908, em excesso isso não se torna caridade. Em excesso isso não se torna amor próprio, auto-amor. Muito pelo contrário, se torna fuga, se torna ilusão. E aí você está dando algo que você não é verdadeiramente. Eu vou falar para vocês. O trabalho da terapia é fazer com que a pessoa compreenda quem ela é diante da sua essência, diante de todos os processos da passagem da vida dela, que ela saiba os seus limites, saiba os seus momentos, porque através disso ela consegue entender o porquê ela anda tão exaurida, tão cansada. Coloca a culpa no cuidado do obsessor. O obsessor está do lado falando assim: mas eu não estou nem tirando energia sua, só estou pedindo para você tomar um gole de cachaça. O obsessor para e fala assim: não, só queria, por favor, uma gula aí, um excesso. Não estou nem fazendo nada para mexer na sua mente. Coitado do obsessor, ainda leva a culpa. Por quê? Ela, ali dentro do seu universo, ela desprende tanta energia, tantos sentimentos, tanta movimentação para sustentar aquela máscara, que fica difícil dela conseguir ter sustentação depois para o restante da encarnação dela. Então ela queima na largada, literalmente. E aí para frente ela vai adquirir síndromes. Às vezes vai precisar ter um câncer, às vezes ela vai precisar ter uma doença gravíssima, às vezes ela vai precisar, enfim. Por sorte, a providência divina dão alertas, porque tudo é ensinamento, tudo é aprendizado. Então, só para a gente entender aí até esse processo, o quanto isso se torna libertador e o quanto falar não se torna aí um aprendizado. Só para finalizar o texto de Emmanuel, tem a última frase que ele coloca assim: que as sombras dos passados, que a sombra do passado nos fustiguem, mas jamais nos esqueçamos de acender a própria luz. E para finalizar, nesse processo aí, a gente precisa entender. Eu vi um vídeo de uma pastora no Instagram, também, um Reels, ela se chama Camila Bassos, e ela gosta de gritar. E eu falo assim, o povo fala: Deus não escuta grito. Eu falo assim: mas ela está gritando com os homens, não com Deus. Então eu falo assim: pronto, ela está gritando aí porque quem precisa escutar às vezes não está escutando. Fala uma, fala duas, fala três, sem julgar os comportamentos, os atos, as atitudes. Então eu vi uma colocação dela, que ela colocava assim: por que o diabo te ameaça? Porque se ele pudesse executar, ele não te ameaçava. E aí eu fiquei pensando sobre isso, e aí entra exatamente assim: se algo amplificou dentro de você, se algo, como se diz, teve alguma potencialidade dentro de você, e você cumpriu e fez aquilo, é porque aquilo já estava predisposto dentro de você, não é culpa do diabo. Você não faz nada se você não quer. Sua atitude, sua vida, suas tomadas de decisões são todas dadas por você. Você pode ter influência de Joana de Ângeles, de Emmanuel, de André Luiz, e eles falando disciplina, paciência, paciência, paciência. Aí eu falo assim: não tenho. Eles podem falar amor ao próximo, daí chega uma prova para você de amor ao próximo, você fala assim: essa prova não, está muito difícil. A escolha é sua. Pode vir o obsessor e falar: toma um copo de cachaça, toma que eu preciso. E você fala assim: não, eu não gosto, não quero. Ou pode chegar um obsessor e falar assim: vai, taca o dedo na ferida daquela pessoa.
Pega aquela pessoa no âmago e traz ela para ela perder todo o equilíbrio. E você fala assim, não, mas para que eu vou fazer isso com o próximo? Todas as suas atitudes são dadas aí num processo quando você entende quem você é, quando você compreende quem você é, quando você começa a racionalizar as suas atitudes, suas decisões, seus comportamentos. Não quer dizer que sabendo tudo isso nós não vamos errar, muito pelo contrário, só que vamos nos tornar seres mais conscientes, seres mais compreensíveis e com um olhar mais expansivo. Já passou a fase de nós não sabermos o que é inveja, o que é humildade, o que é orgulho, o que é compaixão. Nós temos a obrigação hoje de estar adiante. O mundo tem nos chamado, nos convocado para entender isso. Não quer dizer que nós já vamos sair daqui seres santificados. Nem achem isso, porque senão você já está perdido no orgulho. É entender que o dia que você estiver passando por uma situação que você está sendo uma pessoa ruim, você olhar e falar assim, meu Deus, qual a necessidade de eu ter feito isso com essa pessoa? Aí sim já está construindo luz dentro de você. Porque você já consegue começar a reconhecer. Antes, você fazia e Deus abençoe, vida que segue. Tá tudo certo. Pau que nasce torto nunca se endireita. No Espiritismo é o contrário. Pau que nasce torto se endireita. E muito. Basta agir. Basta ir além. E que nem eu perguntei antes. Quantos aqui de vocês não estão passando por dor? Quantos aqui de vocês não estão passando por um sentimento que estão se sentindo infelizes, que estão se sentindo inferiores, que estão passando com dificuldade com o marido, com a esposa, com o filho? No trabalho tem aquela pessoa com tanta dificuldade que você não consegue nem olhar nos olhos dela. Nos amigos, às vezes, aquela pessoa que se considerava tanto, que era tão leal a você, de repente aquela pessoa te meteu uma facada nas costas. No lado financeiro está uma desgraceira, tudo caindo, você não sabe de onde procurar recursos. Todo mundo aqui tem uma dessas, tá? Todo mundo aqui está passando por um momento ou outro. Tem outros que estão num momento talvez muito bom, sim. E aí a gente fica se perguntando, mas eu estou vindo na casa espírita, eu estou vindo para uma igreja, eu estou indo conhecer a palavra, eu estou indo conhecer o Evangelho, eu estou indo conhecer Cristo. E de repente parece que a minha vida está virada do avesso. Parece que o nosso barquinho da vida começa a entrar água ali no pé. Parece que uma madeira começa a rangir. Parece que ele começa a ficar desgovernado. Aí você começa a olhar em volta e fala assim, meu Deus, o que está acontecendo? Eu estou indo e fazendo tudo o que você está pedindo e de repente está tudo muito ruim. Qual é a lógica disso? Eu estou com dificuldade em olhar todas essas situações, Pai, e estou procurando você. Estou fazendo evangelho no lar, estou vendo um vídeo, estou lendo livro, estou ajudando a casa espírita, e parece que a água está entrando. E aí nós precisamos entender que, sem esses rebuliços, sem essas tormentas, sem esse ranger da madeira, não existe transformação. Sem essas ventanias que o barquinho que está no barco da vida agitando, sem isso a gente não consegue transformar. E aí, Cristo nos seus ensinamentos vem e nos fala o quê? Mas você não vai afundar. Está entrando água, mas ela não vai afundar teu barco. Está desgastando a madeira, o vento está forte, mas você não vai afundar. E é isso o tempo inteiro que ele vem nos trazer em todas as suas mensagens, em todos os cantos do planeta, em todas as religiões, em todos os locais onde se pode trabalhar a filosofia, o intelectualismo. Pode estar entrando água no seu casamento, pode estar entrando água nas suas questões financeiras, você pode estar num dilúvio, mas você não vai afundar. Por quê? Ele nos diz o tempo inteiro, enquanto você estiver ali trazendo Cristo, Deus no coração, eu vou estar ali junto com você. E se o fardo ficar muito pesado, eu vou te ajudar. E se ficar muito mais pesado, tem a casa espírita, e tem um passe, tem a palestra. Então é isso. Muito obrigado. Nós não vamos afundar.